Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Química Analítica. Hoje nós vamos tratar de conceitos que são importantes para a nossa disciplina, e não só para a nossa disciplina, mas para todas as outras disciplinas que vêm depois dessa e para a vida profissional de vocês. Então eu vou trazer alguns conceitos que a partir de agora a gente vai utilizar muito a partir desse momento. Então, a análise química qualitativa, que vocês tiveram contato com ela na disciplina passada, do semestre passado, da Analítica 1, ela trata o principal objetivo dela é dizer quais compostos estão presentes numa determinada solução. Essa análise, a gente chama ela de uma análise descritiva. Por que análise descritiva? Porque o resultado é dado em palavras. Quando a gente vai dar o resultado dessa análise, a gente diz, a gente observou a presença ou a ausência de um determinado composto. Por isso, ela é dita descritiva e apenas diz quais os compostos que estão presentes. Então, ela separa e identifica cátions e ânions numa determinada solução. Essa separação ela é realizada por meio de testes e de reações químicas que devem ser realizadas numa sequência já estabelecida. Isso é muito importante para a identificação desses compostos. Seguir essa sequência que já foi estabelecida. Já a química analítica qualitativa, como o próprio nome diz, ela trata de dizer quanto de um determinado composto está presente nessa amostra. O objetivo principal é quantificar o analito na amostra. Professora, analito, o que é analito? O analito, a gente chama de analito, o composto que nós estamos querendo determinar. A substância química que a gente quer dizer quanto tem naquela amostra. Esse é o analito. O resultado de quanto tem, ele é expresso em valores numéricos, em concentrações, como miligrama por litro, micrograma por quilo, porcentagem massa-massa. Então é muito importante que vocês dominem essas concentrações e principalmente a conversão de uma concentração em outra. Vamos utilizar muito nessa disciplina. Agora eu trago para vocês definições, como eu falei, que são importantes e que a gente precisa se familiarizar e dominar bem, porque vamos tratar muito delas, utilizá-las muito durante a nossa disciplina. A primeira seria a amostra. A amostra é uma porção do material coletado para análise. Vamos supor que o fazendeiro chegue para vocês e diga assim, olha, eu quero plantar milho na minha fazenda, mas eu quero saber quanto de cálcio tem no meu solo, porque isso é muito importante para que a minha plantação tenha sucesso, né? Que dê bons frutos. E aí, você precisa então coletar uma quantidade desse solo para levar para o laboratório para fazer análise. Então, essa quantidade que você coleta chama-se de amostra, que é uma porção que representa aquele todo daquele solo. Você não vai poder levar o solo inteiro para o laboratório para fazer análise. Então, você precisa tirar essa pequena porção que representa aquele solo inteiro para fazer a análise que ele pede. O analito é o composto químico que a gente tem interesse naquela amostra. No caso do fazendeiro, ele quer saber quanto de cálcio tem naquele solo. Então, o analito é o cálcio, né? Nesse exemplo que nós utilizamos. Matriz. Matriz é tudo que tem naquele solo, no caso do exemplo do fazendeiro, tudo que tem no solo, menos o analito de interesse, que é o cálcio. Então, é a sílica, composto orgânico, todas as outras coisas que fazem parte daquele solo, menos o cálcio. Então, essa que a gente chama de matriz. Interferentes. Esse é uma definição que vocês precisam ter muito clara para vocês. Os interferentes são compostos químicos que podem ocasionar erros na nossa análise. Então, eu posso ter compostos que eles vão ou atenuar a concentração do meu composto ou aumentar a concentração do meu composto. Com isso, esses compostos, eles interferem e dão erro na minha análise. Ninguém quer isso, a gente não quer
que esses compostos interfiram na análise. Então, é muito importante você saber, por exemplo, no caso do solo e da análise do cálcio, se existe algum desses outros compostos que fazem parte da matriz que podem interferir nessa sua análise do cálcio. Então, esses compostos são chamados de interferentes e que podem ocasionar esse erro e precisam ser muito bem conhecidos por você para que você faça uma análise eficiente. A técnica. A técnica é o princípio usado para a análise da amostra. Pode ser um princípio físico ou um princípio químico. Então, esse composto ou ele vai reagir com outra coisa, que é no caso químico, ou ele vai ter alguma manifestação de emissão de energia, absorção de energia, que é um princípio físico. E essas características desse composto, ou físicas ou químicas, que você utiliza para quantificá-los. Então, algumas técnicas que a gente utiliza muito aqui na análise quantitativa é a titulometria. Então, nós vamos trabalhar demais com titulação, vocês vão ver muito. Espectrometria de massa, que são equipamentos mais sofisticados. A gente tem a cromatografia, que também é um equipamento muito utilizado para separação e identificação de compostos. Vocês vão ver essas técnicas mais sofisticadas na análise instrumental. Mais algumas definições. O que é o método? O método é o emprego da técnica para a determinação do analítico numa matriz característica. O método são as etapas que você faz quando a amostra chega no laboratório. Quando o solo chega no laboratório, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que triturar essa amostra, eu vou ter que peneirar esse solo, eu vou ter que solubilizar ele em solvente ou em água, eu vou ter que filtrar, eu vou ter que extrair esse composto. Então, esses passos que você vai fazer esse tratamento na amostra são chamados de método de análise, que se chama procedimento. Procedimentos são grupos de instruções escritas que especificam como utilizar um método para uma amostra específica. Como, por exemplo, a forma de amostragem, quanto de solo que eu vou ter que coletar, qual a distância entre um ponto e outro, dependendo da área total, quantos pontos eu tenho que ter. Esse solo, quando chegar no laboratório, eu vou ter que congelar? Eu vou ter que colocar na temperatura ambiente mesmo? Qual é o tratamento que eu vou dar durante a amostragem e estocagem dele? Depois, como é que eu vou fazer, determinar esses interferentes? Quais as etapas que eu vou fazer de filtração, de secagem desse solo, de peneiramento desse solo, de maceração? Todos esses detalhes estão descritos no procedimento, inclusive quais as formas que eu vou validar a metodologia utilizada. Protocolo. Protocolos são orientações que são detalhadas, que detalham o procedimento a ser seguido para uma determinada análise. Esses protocolos eles são estabelecidos por órgãos oficiais. O que significa isso? Por exemplo, nós queremos analisar a concentração de paracetamol nos comprimidos de 500 mg. Nós queremos saber se realmente tem 500 mg de paracetamol nesses comprimidos. Para que a minha análise seja aceita pelos órgãos, eu preciso utilizar o protocolo estabelecido, o protocolo de análise estabelecido pela Farmacopeia Brasileira. Por que isso, professor? Porque para eu comparar duas concentrações, duas análises diferentes, feitas por pessoas e locais diferentes, eu preciso utilizar o mesmo método. Senão, não há validade. Não adianta a farmacopeia dizer que para a análise do paracetamol eu utilizo cromatografia, e aí na minha análise que eu quero verificar se realmente tem aquele composto, eu utilizar a titulação. As análises elas não vão ser iguais, por isso eu não tenho como compará-las. Para ela ser aceita, como eu estou contrastando o que realmente tem naquele comprimido, a concentração do paracetamol, eu preciso utilizar o protocolo estabelecido pela farmacopeia, que foi o que o laboratório que fez esses comprimidos utilizou, para dizer que realmente tem 500 mg. Entenderam? Então, esses protocolos são de suma importância para que a gente
tenha êxito e consiga comparar concentrações de substâncias, de produtos que foram feitos em lugares diferentes e eu consigo dizer se contrastar aqueles valores. Um exemplo para que vocês fixem um pouco mais esses conceitos que nós trouxemos, a gente traz um enunciado aqui que vamos supor que a gente quer fazer a análise de amostras de água para determinar a concentração de flúor pela técnica colorimétrica. Então, qual é a amostra que nós vamos analisar? Né? Como a gente sabe que a água é a amostra que nós vamos levar para o laboratório para fazer essa análise. Quem é o analito dessa análise? O analito dessa análise é o flúor. Ele é que nós estamos querendo dizer qual é a concentração, quanto do flúor tem nessa água. Então, ele é o analito. E quem é a técnica? Aqui está muito fácil, né? A técnica é a técnica colorimétrica. É ela que vai ser utilizada para dizer quanto do flúor tem na água, certo? A química analítica ela é dividida em duas. Na química analítica chamada clássica e a química analítica instrumental. A química analítica chamada clássica, ela utiliza técnicas de medidas de volume, de massa e reações químicas. É uma técnica de baixo custo, ela utiliza vidrarias de fácil acesso, vidrarias mais baratas que se encontram em qualquer laboratório, e ela é muito utilizada para análises chamadas de macroanálises, que são substâncias, compostos químicos que estão presentes nas soluções em concentrações mais elevadas. Existem as técnicas utilizadas são a volumetria, que é a titulação, que nós vamos ver muito, e a gravimetria, que é a determinação de massa desses compostos. E a volumetria, como o próprio nome está dizendo, a determinação do volume utilizado para a determinação desses compostos. Nas análises chamadas instrumentais, elas são utilizadas para a determinação dos compostos que estão em concentrações mais baixas. São técnicas que têm uma tecnologia embarcada mais cara. Por isso, são equipamentos que não são muito utilizados, não são de fácil acesso para a gente encontrar em todos os laboratórios. Por isso, é uma técnica mais cara, precisa de químicos e de analistas que tenham uma capacitação específica para aquele equipamento, não é qualquer pessoa que utiliza. São muito utilizados para análises rotineiras. O que são análises rotineiras? São aquelas análises que eu preciso analisar 100, 200 amostras por dia. Então, por isso, elas são muito utilizadas em indústria, porque elas precisam sempre estar fazendo controle de qualidade dos seus produtos. Para isso, os equipamentos, então, são muito bem-vindos, porque ele tem uma rotatividade e faz essas análises muito mais rápidas do que um analista ser humano que tem lá todo o procedimento e ele não vai conseguir fazer 100, 200 análises por dia ou até mais. E os equipamentos conseguem fazer. As técnicas mais utilizadas que vocês vão ver muito na análise instrumental, na disciplina, é cromatografia, espectrofotometria, eletroanalítica. São técnicas mais com maior precisão e exatidão para análise de compostos minoritários nas amostras. A amostragem, né? Como eu falei, a amostragem é um dos passos mais importantes da análise química. É o primeiro passo e um dos mais importantes. Por que, professora, que é mais importante? Porque ele define o sucesso ou o insucesso da sua análise. Então, perceba que se você for para o campo, para coletar o solo, e você não sabe os pontos que você vai coletar, qual a quantidade mínima que você vai ter que trazer para o laboratório que represente aquele todo? Quantos pontos vão ter que ser feitos? Qual a distância disso? O que realmente eu quero analisar? Se esse composto que eu quero analisar, quando eu levar essa amostra para o laboratório, eu tenho que congelar essa amostra, eu tenho que deixar ela a temperatura ambiente. Meu composto se degrada à temperatura ambiente. Se ele se degrada, eu preciso então congelar. Ele não pode pegar luz, eu tenho que deixar ele no ambiente
totalmente isento de luz, todas essas coisas precisam ser feitas e precisa se estar atenta na hora da amostragem, porque senão, se eu fizer a amostragem errada e trouxer uma parte da matriz, trouxer uma amostra que não represente aquilo, eu vou ter uma análise que vai dar erro e com isso eu vou ter problemas para justificar depois esse erro. Então, muita gente não se atenta à amostragem, mas é muito importante a amostragem na análise química. A amostra bruta, então, é a réplica ou a miniatura da amostra inteira do material a ser analisado, né? Então, é aquela pequena porção que a gente traz do laboratório. Para o laboratório, a gente chama de amostra bruta. A dimensão da amostra bruta. Qual é esse tamanho, então, professora, que eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer 1 quilo, meio quilo? Por conveniência e por economia, claro, né? A gente tenta trazer o mínimo possível, mas esse mínimo que seja representativo. Isso vai depender muito do que você quer analisar, de qual é a sua amostra. Então, tem que ter um estudo prévio para você saber quanto você precisa levar para o laboratório para analisar. Mais alguns conceitos importantes que a gente vai ver muito. Réplica. Réplica significa quantas vezes eu fiz análise naquela amostra. Eu fiz 3 vezes a análise naquela mesma amostra. Eu fiz 5 vezes. Eu fiz 4 vezes. 3 vezes são réplicas, 5 vezes são 5 réplicas. A média são os resultados da soma de 2 ou mais valores, né? Mediana é o valor central em um conjunto de dados que tenham sido agrupados em ordem de magnitude. Precisão e exatidão são 2 conceitos que a gente vai ver na próxima aula. São importantíssimos para a validação do método. E a gente vai tratar deles especificamente para que vocês compreendam bem, porque se o método não for preciso, nem exato, você não vai ter êxito na sua análise. Então, gente, vocês vejam o material que está no AVA, estudem bem tudo que está lá para a gente poder, na próxima aula, tratar sobre validação de métodos, sobre a precisão e a exatidão, tá? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.